De volta com o Educador Entrevista, converso hoje aqui com a Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, Thaís, entre os assuntos, eu queria falar um pouquinho de INSS e preço de motos. Que relação existe nisso? Então, a maioria dos auxílios doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no INSS são decorrentes de acidentes de moto. A quantidade de pessoas que morrem ou que precisam de algum benefício em razão de acidentes de moto no Brasil durante um ano equivale a 1/3 dos acidentados ou mortos na guerra da Ucrânia. Então, assim, o número é extremamente elevado. E o INSS é uma seguradora, porém não há qualquer restrição. Em regra, as seguradoras, quando o motociclista, por exemplo, faz alguma questão errada, ou então ingeriu bebida alcoólica, ou estava dirigindo sem capacete, a cobertura, algumas vezes até nem acontece, ou fica mais restrita. Já o INSS não há qualquer restrição, isso o INSS também está de olho. Então, a pessoa, por exemplo, estava sem capacete, ou estava dirigindo embriagado, se sofreu algum acidente, tem toda a cobertura previdenciária. Dentre essas coberturas, tem o auxílio acidente. O que seria o auxílio acidente? É um benefício que a pessoa recebe 50% do que recebeu ou receberia de auxílio doença, fica recebendo 50% desse valor até aposentar, e pode trabalhar ao mesmo tempo normalmente. Esse benefício é concedido para acidentes de qualquer natureza e a pessoa tem que ter tido alguma redução da sua capacidade de trabalho. Então, por exemplo, um acidente de moto, a pessoa teve uma fratura ali no ombro e acabou ficando com algum tipo de sequela, alguma limitação na movimentação. Nesse caso, a pessoa tem direito, sim, aí a um auxílio acidente, caso ela seja segurada do INSS, tem que ter a questão de segurado do INSS, e ela fica recebendo esse benefício, pode trabalhar normalmente, e depois esses valores do auxílio acidente entram no cálculo da aposentadoria. Então, acaba sendo aí extremamente interessante. Como você coloca isso, Olha, as pessoas acho que na rotina não se dão conta dessa correlação de moto, acidente e previdência. Com certeza, e acaba sendo um custo bem elevado para o governo, E mesmo com todos os cortes aí que o governo fez, ele está querendo cada vez mais enxugar. E às vezes é até uma medida de fazer com que as pessoas tenham mais consciência mesmo, na hora ali de beber, de pegar uma moto, porque querendo ou não, a moto a pessoa está expondo ali, o próprio corpo é a segurança dela. Então, assim, o risco, principalmente se ingeriu alguma bebida alcoólica ou se está andando sem capacete, o risco ali de acontecer alguma coisa é muito mais iminente do que num carro que tem a proteção ali, literal, da lata do carro, E até a questão prática mesmo hoje, que a gente tem do volume gigante de empresas que trabalham com entregadores de moto, E a cobrança de agilidade. Então, a gente normalmente, acho que todos já viram algum entregador cruzando um sinal vermelho, ou fazendo uma manobra um pouquinho mais arriscada, que depois acaba caindo, inclusive, no próprio serviço da empresa, porque perde um profissional, enfim. Com certeza, e acaba recaindo no governo, que aí tem questão de DPVAT, tem questão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, às vezes deixa pensão por morte, então acaba, e se a pessoa não paga nada do INSS, pode ter direito ainda a um benefício de prestação continuada ao deficiente, que é a pessoa que teve ali alguma doença que o incapacite ao trabalho por mais de 2 anos, tem menos de 65 anos e não paga o INSS, que também é um salário mínimo sem 13º. Então, se a pessoa ficou incapacitada, ela acaba tendo alguns meios ali de conseguir direitos ali previdenciários. E essa questão, dos motociclistas eles correrem muito para fazer uma entrega, alguma questão assim, é bem complicado. E às vezes é um pai de família que está ali. Então, eu até me solidarizo, assim, eu confesso, mas tem que tomar cuidado também para essa pessoa acabar não gerando outros tipos de acidente, Então, moto, assim, é muito perigoso. Então, uma cautela, assim, aos motoristas, à própria vida, pensar que deixou ali os familiares em casa, que os amam muito. Então, para se proteger, proteger o outro, andar ali com o máximo de cautela, porque realmente é perigoso. Então, quem dirige o carro tem que dirigir por si, por outro, e quem dirige moto mais ainda, Porque qualquer questão é o próprio corpo ali que está te protegendo. Então, muito cuidado para não se machucarem mesmo. Exato. E a gente percebe isso, quando a gente pega estatísticas no país, a própria legislação de trânsito, Na época em que entrou em vigor a obrigatoriedade do cinto, a gente teve toda uma resistência e depois a gente viu os números e o quanto isso melhorou, Quando se fala da questão da lei seca, dos endurecimentos, na legislação com quem é pego dirigindo alcoolizado, a gente percebe que isso também teve um resultado positivo, mas que também está muito conectado com as operações,
Então, tudo isso ajudou, de certa forma, a poupar vidas, a reduzir acidentes e também, né, de forma indireta, a reduzir aí o acionamento da Previdência. Com certeza, ajude muito. E às vezes, né, nós estamos ali no trânsito, a polícia para e tem qualquer ali questão no carro que pode ser passível de levar uma multa, às vezes a pessoa não gosta. Mas nós temos que pensar se um carro que foi parado, alguma pessoa que estava alcoolizada, essa pessoa foi retirada de circulação, e se essa pessoa batesse no nosso carro e machucasse um familiar nosso, um filho, um pai, uma mãe, e machucasse alguém ali da nossa família, nós seríamos muito gratos à multa e ao policial. Então, vamos pensar nessa vertente. Claro que sempre supervalorizando os policiais nas operações, que são de extrema importância para a organização da sociedade, mas essa questão das multas, a gente tem que pensar sempre nessa vertente. Sempre que está tendo uma fiscalização, com certeza acidentes aí são poupados. Isso é muito importante para a sociedade. Às vezes é uma mãe aí que não vai chorar a perda de um filho. Então, com certeza é muito importante. A questão do cinto de segurança, que claro que quando saiu, isso faz muito tempo, né, foi muito questionado. E hoje em dia nós verificamos que a maioria das mortes nos carros é em quem está no banco traseiro. E por que isso acontece? Porque quem senta atrás não coloca o cinto. Então, quem senta atrás também deve colocar aí o cinto de segurança. Vamos falar um pouquinho de consignado e INSS, né? É uma questão que a gente tem visto muito desse crédito e a gente sempre discute isso, né? O quanto se conecta essa questão das regras que sempre estão mudando. Com certeza. E querem favorecer aí, mais uma vez, facilitar o acesso aos consignados. Se isso é bom ou ruim, ao meu ver, fica uma questão aí duvidosa. Atualmente, como está? A pessoa que aposenta, ela não consegue fazer o consignado de imediato. Tem que esperar 90 dias. E a partir de janeiro de 2025, a regra vai mudar. No banco que a pessoa for receber os seus créditos, ela vai conseguir fazer o consignado já no primeiro mês. Não vai ter qualquer bloqueio. O bloqueio de 90 dias vai ficar apenas para as demais instituições financeiras. O governo está sinalizando que está fazendo esta alteração em razão de preservar a pessoa para não ter assédios de outros bancos. Ao meu ver, acaba complicando um pouco para a pessoa. Quando ela está recebendo ali o primeiro benefício, ela não entende muito ali o que está acontecendo, é muita informação mesmo, às vezes até que o banco está passando para ela. Numa questão dessa, para ela se confundir ali e acabar fazendo um empréstimo, acho que não é muito difícil. Para quem faz o consignado atrelado à Previdência Social, a taxa de juros acaba ficando mais ou menos um pouco mais aí de 1,5%. Já para quem faz pessoa física, faz sem ter essa relação com o INSS, acaba sendo bem maior. Então, aí a vantagem de fazer o consignado pelo INSS. Vantagem entre aspas, claro, porque o valor que vai pagar para o banco é bem maior, pode ficar pagando até 7, 8 anos, então fique muito atento para não diminuir a sua renda. Sabemos que os aposentados não ganham tanto e se fizer consignado, piora ainda mais. Mas caso já tenha consignado, acabou fazendo um consignado ou viu algum desconto ali indevido no seu benefício, ficar muito atento também, porque pode verificar se tem alguma questão errada na taxa de juros, alguma venda casada, se as parcelas estão corretas, principalmente quando tem refinanciamento. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso. E caso desconfie ali que tem alguma questão errada, pode procurar o PROCON ou alguém especializado para verificar ali se tem alguma dúvida e conforme for fazer os devidos questionamentos na via judicial. Perfeito. E é importante ficar atento a essa questão, né? E só fazer em caso de extrema necessidade, né? A gente percebe muita gente aí endividada, comprometendo o tratamento de saúde, medicamento, etc., porque não se dá conta do contrato, do tempo que isso vai ser descontado da sua aposentadoria e fica aí com os recursos ainda mais restritos. Com certeza, fazer apenas em extrema necessidade, porque acaba complicando toda a renda da pessoa. Se a legislação prevê que a autorização apenas de comprometer apenas 30% da renda aí da sua aposentadoria. Se estiver comprometendo mais, também pode ser questionado, porque é proibido por lei. Então, ficar atento também em relação a isso. Mas acaba comprometendo e muito a renda da pessoa, e sabemos, né, o aposentado usa a sua renda ali para o básico mesmo, alimentação, às vezes moradia, medicamento, às vezes algum tipo de tratamento. Então, muito cuidado para não comprometer a sua renda de forma desnecessária, porque vai ter uma boa notícia ali de cair um mês uma renda maior na sua conta, mas depois vai ficar até 7 anos aí descontando em seu benefício. Então, fique muito atento em relação a isso. Perfeito. Falar um pouquinho a respeito do saque anual do FGTS, não é?
A gente vê aí que é uma medida que muita gente estava se utilizando, mas agora se fala aí de a volta para Congresso novamente e disso ser proibido. Então, está sinalizando, né, já está em votação no Congresso, a questão do saque aniversário do FGTS, de ser banido. É uma questão bem complicada. Então, para quem tem pequenos valores no FGTS, até compensava pegar o saque aniversário. Porém, para quem tem valores maiores, já está há um bom tempo na empresa, se pega o saque aniversário, caso seja demitido, os valores que estão lá no FGTS ficam bloqueados, não consegue aí fazer o devido levantamento. Então, muitas vezes a pessoa, na hora ali que é demitido, até conta com esses valores e acaba não conseguindo fazer o levantamento, o que muitas vezes atrapalha muito aí as pessoas. Então, o saque aniversário é interessante sim para quem tem poucos valores que não deixa o dinheiro lá. Porém, para quem tinha valores maiores, às vezes acabava entrando na questão do saque aniversário meio que de forma automática, sem até reparar ali o que estava acontecendo, e muitas vezes acaba assim sendo prejudicado. Então, fica muito atento. Então, assim, vamos verificar agora qual vai ser a finalização da votação, mas está sinalizando para o término do saque aniversário. Com isso, também o governo consegue segurar mais as rendas de quem tem salários maiores, está com mais tempo, com valores maiores, ali vai acabar tirando na hora de uma demissão, mas, pelo contrário, o governo acaba conseguindo aí reter mais valores no FGTS, que o FGTS acaba financiando outros meios, como a construção da casa própria, do Minha Casa Minha Vida, é realizado com valores do FGTS. Mas quem tem valores no FGTS, é bom verificar também que, caso tenha algum motivo que consiga levantar esses valores, muitas vezes é interessante sim, porque o rendimento do FGTS, mesmo com várias alterações que vem vindo, ele ainda é muito baixo. Então, às vezes, compensa pegar o dinheiro do FGTS ou quitar uma dívida, se conseguir fazer o levantamento, ou na própria casa própria, que aí diminui a questão de juros. Então, conforme for, compensa utilizar, colocar no investimento do que deixar na conta aí do fundo de garantia. Perfeito. E a Rosana pergunta em cima disso, né? Alguns bancos ofereceram crédito, por exemplo, empréstimo, né, que depois é debitado desse saque aniversário. Como é que fica para as pessoas que já adquiriram isso e têm aí 3, 4 anos para quitar essa questão? Então, Rosana, provavelmente, vamos verificar ali como certinho vai ficar a lei, mas provavelmente o saque, os valores que estão lá do FGTS vão continuar garantindo essa dívida. Mas vamos ver como que vai ficar sinalizado essa questão. Porque o banco sempre, assim, não tem nada explícito, mas pelas movimentações que existem, o banco sempre tem muita força ali para o governo fazer as votações ou não. Então, vamos esperar finalizar essa lei, né, para ver como vai ficar, porque tenho quase certeza que vão sair todos esses pontos aí de forma clara. Thais, falar um pouquinho de aposentadoria por idade, não é? Quem tem direito e qual o perfil da aposentadoria por idade? Então, nós tivemos uma grande reforma previdenciária em novembro de 2019. Com isso, alterou aí a aposentadoria por idade da mulher, que passou para 62 anos. Então, agora, em 2024, a mulher aposenta aos 62 anos e o homem aos 65, sempre com 15 anos de contribuição. Então, tendo 15 anos ali de contribuição, aposenta. Já a mulher que trabalhou apenas no meio rural e o homem que trabalhou apenas no meio rural, a mulher aposenta aos 55 anos e o homem aos 60 anos. Nesses dois casos, também com 15 anos de contribuição. A diferença de quem trabalhou somente no meio rural é que, se mesmo que não tenha contribuição, então nunca pagou INSS, mas sempre trabalhou somente no meio rural, tem direito à aposentadoria, mesmo sem nunca ter pago o INSS. Já quem trabalhou no meio rural e na cidade, então trabalhou nos dois, na cidade tem que ter ali os recolhimentos, mas trabalhou na cidade e no meio rural, a idade para aposentar é a idade de quem trabalhou na cidade. Então, mulher aposenta aos 62 anos, e o homem aposenta aos 65 anos, com 15 anos. Só que pega o período de cidade, então pega ali todo o período de cidade que realmente contribuiu, e o período de roça pode ser comprovado mesmo sem recolhimento, por provas indiretas. Então, pode ser comprovado aí por certidão de casamento, que traz a profissão ali do marido, da esposa ligado à terra, carteira de trabalho dos pais, dos irmãos, pode sim ajudar, declaração do sindicato rural, às vezes tem o cadastro também no sindicato rural aqui de Batatais, que tem várias pessoas que nem sabem, mas tem os cadastros lá, ou o cadastro dos seus pais, que também ajuda muito. Então, através de provas indiretas e testemunhas, consegue aí comprovar, comprovando o tempo rural, complementa o tempo de cidade, e consegue aí a tão esperada aposentadoria. Perfeito. E nessa questão, né, são dois fatores aí que você tem pontuado.
chegar nessa faixa de idade e ter os 15 anos de recolhimento. Ana Lúcia colocando aqui que ela tem a idade, mas ainda não atingiu o período de recolhimento. Tem que se cumprir esse período ou não? Consegue aposentar com desconto? Ana Lúcia, no caso, precisa preencher os 2 requisitos. Então, tem que ter a idade e o tempo de contribuição aí de 15 anos. Então, preenchendo só um requisito, não vai conseguir. O que acontece é que, às vezes, quem mora na cidade tem um determinado tempo, mas lá a criança, os pais moravam na roça, a criança ali com cerca de 10 anos ia ajudar os pais no meio rural, e pode tentar, em caso tenha, né, pode tentar incluir esse período rural na sua aposentadoria e completar os 15 anos. Mas para aposentar, de qualquer forma, precisa sim de 15 anos trabalhados. Se for no meio rural, não tem necessidade das contribuições. Se for na cidade, sim, e pode juntar os 2. Precisa dos 15 anos, então, de trabalho, mais a idade. Nesse caso, né, que é híbrida, que é cidade com roça ou só cidade, 62 anos mulher e 65 anos para o homem. Roger aqui também com relação a isso, né? Você falou que na questão rural tem que ter essa comprovação aí, mesmo sem ter tido recolhimento. Ele no caso, né? E na cidade, se eu tenho comprovação de trabalho que não foi recolhido, como é que eu faço? Então, Roger, conforme for, também consegue comprovar. E é através desses meios. Então, por exemplo, sempre teve depósitos bancários de determinada empresa, só que não tinha o registro. Fotos trabalhando. Então, se conseguir comprovar que efetivamente trabalhou, sem o registro também tem. E uma questão muito comum que acontece é a pessoa, às vezes, ter todo o registro certinho na carteira de trabalho, porém, não tem nenhum recolhimento junto à Previdência Social. E muitas vezes a Previdência ela acaba negando, sim, esses registros. Mas caberia ao Estado e não ao trabalhador fiscalizar se os recolhimentos à Previdência Social estavam devidos. Então, nesse caso, se tem o registro ali certinho, já é uma excelente prova e normalmente ali consegue comprovar esse período e incluir todo esse período mesmo sem ter qualquer recolhimento. Isso antigamente acontecia até com certa frequência e muitas vezes até poderia ter ali o recolhimento para a Previdência, mas às vezes algum erro, alguma questão, depois acaba não aparecendo no cadastro da pessoa. Então, tem que ficar atento em relação a tudo isso. E todos os documentos trabalhistas devem ser guardados. Isso valia até mais para antigamente. Hoje, com a carteira de trabalho digital, com todas essas facilidades que existem, mas de antigamente, todo e qualquer documento que a pessoa tenha, é muito interessante guardar. Porque se tiver que fazer mais alguma comprovação daquele vínculo, se a pessoa tiver um TRCT, algum documento de pagamento, olerite, contra-cheque, qualquer questão assim, com certeza ajuda e muito. Perfeito. E falando de carteira de trabalho digital, né, Antônio Carlos perguntando, chequei minha carteira digital, tem alguns pontos que estão equivocados lá, né, no lançamento, porque é o empregador que lança, não o funcionário. Como proceder? Então, nesse caso, fala com o próprio empregador. Mas tem várias questões, sim, que acabam estando ali equivocadas. Às vezes até o cargo da pessoa, porque eles fizeram um mutirão para digitalizar e para colocar tudo na carteira digital de muitas pessoas, né, relativamente até num curto espaço de tempo. Então, tem algumas incontrovérsias, mas dá para corrigir. Se for o do atual empregador, procura a contabilidade ou o setor de RH da empresa para fazer as devidas correções. Até porque é isso, né? Como tem os números de registro profissional, etc., às vezes as pessoas acabavam colocando a primeira opção, né? Porque tem muito lá técnico em alguma coisa, né? Então, é o que aparece mais de comum aí. Com certeza. E algumas funções também que não tinham ali como opção, então acabava colocando alguma outra. Então, tem algumas questões ainda que não estão, assim, 100% ali corretas, mas a carteira digital é um ótimo avanço. Se a pessoa está com tudo certinho, a carteira certinho, o CNIS, tudo, conforme for na hora de pedir a aposentadoria, as pessoas conseguem a concessão da aposentadoria em 15 minutos. E eu acho que essa vai ser uma tendência daqui para o futuro, né? Cada vez mais as informações estarem muito corretas em razão de estarmos aí numa era digital. Então, não é nenhuma questão, é porque antes era tudo no papel e teve que passar tudo isso para o computador. Acaba tendo ali inconsistências que precisam ser comprovadas. Então, agora essa nova era digital, então a tendência é facilitar aí muito todos os processos. Perfeito.
Com relação aos deficientes, como é que fica essa questão, né? É aposentadoria, benefício? Então, quem tem alguma deficiência pode sim conseguir a aposentadoria. E a aposentadoria por idade do deficiente, a mulher aposenta aos 55 anos e o homem aposenta aos 60. Então, a mulher aposenta 7 anos antes e o homem aposenta 5 anos antes. E quando falamos em deficiência, nós pensamos em alguma deficiência típica ou muito grave. Tem várias questões de saúde que podem ser sim consideradas como uma deficiência, desde que a pessoa teve uma limitação ali na sociedade, que seja no seu dia a dia, no trabalho, mas gerou algum tipo de limitação. Então, pode também ser considerado deficiência. E nesses casos, nós temos até doenças como diabetes, TDAH, autismo, que conforme for, pode ser sim enquadrado como deficiência para a aposentadoria. E a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente acaba sendo uma das melhores aposentadorias, porque não teve qualquer alteração com a reforma da Previdência de novembro de 2019. E, inclusive, a forma de cálculo é muito melhor do que a aposentadoria atualmente, porque preservou tudo com a lei anterior. E a aposentadoria do deficiente, a mulher pode aposentar até 10 anos antes, ou seja, pode aposentar com 20 anos de contribuição. E o homem também pode aposentar até com 25 anos de contribuição, conforme o grau da sua deficiência. E o mais importante, que a nova lei tentou trazer idade mínima, né? Trouxe idade mínima para as aposentadorias. E a aposentadoria do deficiente, então a mulher pode aposentar a partir de 20 anos, o homem 25 anos, ali verificando o grau da deficiência, e não tem idade mínima. Então, preenchendo esse tempo e o grau da deficiência sendo adequado, aposenta aí com qualquer idade. Fabrício, colocando uma questão também interessante, nesse cálculo aí que a gente estava falando da aposentadoria anteriormente, como é que entra a questão de insalubridade e periculosidade, né? E vamos falar dessa diferença também entre as duas. Fabrício, a questão da aposentadoria por idade, nós não incluímos insalubridade e periculosidade. A aposentadoria tem que ser por tempo de contribuição. Então, na aposentadoria por idade, não influencia. Realmente vai ter que ter aí os 15 anos de contribuição. E qual a diferença da insalubridade para a periculosidade? Então, para quem trabalha nas empresas, a insalubridade, a forma de pagamento já é diferenciada. A insalubridade, a pessoa pode receber 10%, 20% ou 40%. Já a periculosidade, ela é fixa em 30%. A periculosidade é um risco de algo que pode acontecer, um risco iminente ali de alguma coisa que pode acontecer. Dentre elas, nós podemos citar a questão, por exemplo, de quem trabalha num posto de combustível, que na verdade nós temos insalubridade e periculosidade no posto. Mas a periculosidade no posto de combustível seria o risco de uma explosão. Para o segurança, para o vigia ali que fica, vigia, vigilante, conforme vai estar armado, de um banco, é uma periculosidade, porque ele não está igual quem está ali no banco, ele está atento ali a todo momento, mas ele tem um risco iminente de acontecer, por exemplo, um assalto e ele pôr ali a própria vida em risco. Um eletricista que mexe ali nas correntes elétricas e pode tomar um choque a qualquer momento. Todos esses são casos de periculosidade, porque não está sofrendo o dano direto, mas pode sim, a qualquer momento, sofrer um grave dano. E nós temos também a insalubridade, que aí sim a pessoa está sofrendo com alguma questão que acontece, de riscos físicos, químicos ou biológicos que estão fazendo mal, sim, para a sua saúde. Então, no caso da insalubridade, por exemplo, quem trabalha em hospital e está exposto constantemente ali a vírus, bactérias, para quem trabalha com barulho constante, então a pessoa ali fica com um barulho de forma constante, mesmo com os protetores auriculares, os protetores ali nos ouvidos, que zere totalmente o som, a pessoa tem direito à insalubridade, porque o barulho, ele também causa vibração de corpo inteiro. Então, em razão disso, ele tem direito. Então, esses são casos, quem lida com veneno, então a pessoa está todo o tempo ali exposta ao veneno, né, inalando aquele veneno. Então, esses são casos de insalubridade. A insalubridade é acréscimo de 10%, 20% ou 40%, conforme o seu grau, e a periculosidade, o valor fixo de 30%. Perfeito. Então, isso vai somar no salário agora ao longo da carreira, mas não interfere no tempo de aposentadoria. Interfere também, sim. Então, caso seja comprovado insalubridade ou periculosidade, soma no tempo da aposentadoria, mas para quem vai aposentar aí por tempo de contribuição. Para o homem, cada 10 anos exposto à insalubridade ou à periculosidade, a cada 10 anos exposto, aumenta 40%, então vai para 14 anos. E para a mulher, aposenta 20%.
Lembrando que nós tivemos uma grande reforma previdenciária em novembro de 2019. Então, até novembro de 2019, bem pacífica essa questão da inclusão, da insalubridade e periculosidade. Pacífico nem tanto, né? Porque ainda tem que ter questões aí de comprovação. Mas depois de novembro de 2019, também consegue incluir sim, mas os requisitos são maiores para conseguir a aposentadoria especial. Perfeito. E essa é a questão primordial, né? O sujeito tem que estar sempre atento ao seu perfil, para saber diferenciar ou conversar com o profissional se é mais interessante para ele optar por idade ou por tempo de serviço. Com certeza, tudo é uma questão de cálculo, então tem que verificar ali o melhor momento de aposentadoria. Se a pessoa for aposentar e vai ter certeza que seu benefício vai ficar no salário mínimo, aposenta no primeiro momento que preencheu os requisitos. Já se verificar que tem possibilidade de ficar maior do que o salário mínimo, aí sim é muito interessante fazer cálculos para verificar o melhor momento, porque com as regras de transição que nós temos a partir de novembro de 2019, às vezes a questão de um mês para outro aumenta e muito o benefício. Então, fique muito atento aí se o momento que está entrando com a aposentadoria realmente é o melhor. Luiz Pedro aqui perguntando a respeito de escala de trabalho, na famosa 12/36. Tem alguma mudança? O que a lei diz a respeito disso? Por enquanto, não tem qualquer mudança. E quem trabalha 12/36, então a pessoa trabalha e já tem a sua compensação. Então, se cai em feriados, qualquer questão assim, já é compensado logo em seguida. Então, por exemplo, não tem as horas extras ali dos feriados. Então, tem que ficar muito atento, assim, porque a jornada 12/36, ela tem várias peculiaridades que as demais jornadas não têm. Então, realmente, assim, é totalmente diferenciada. Normalmente é mais utilizado na área de saúde, ou às vezes é questão, assim, também até de enfermagem, às vezes quando vai na casa, que são os serviços que tem que ser constantemente ali, ter as pessoas à disposição, né? Então, não podem parar ali em nenhum momento. Então, essas jornadas são utilizadas mais nestas circunstâncias. Mas é totalmente autorizado pela lei, então é totalmente assim legal. Então faz os registros certinho de 12/36 e tem todos os direitos previdenciários também. Então assim, se realmente ultrapassar a hora, vai ter direito sim, claro, às horas extras. Então caso ultrapasse, né, a jornada pré-determinada, tem direito às férias, 13º, tem todos os direitos ali previdenciários, só a forma de jornada mesmo que é diferenciada. Perfeito. E tem que se destacar aí, dentro do que você coloca, tanto da jornada quanto dos direitos específicos, que isso está em contrato, né? Tem que estar especificado no contrato de trabalho. Isso, é muito importante, né, estar expresso ali em contrato e ter todo esse acordo antes. Então, tudo que for previamente tem maior validade. A reforma previdenciária que nós tivemos em 2017, ele criou bem mais forças nas questões que tem o trabalhador com o empregador. Então, ali diretamente, muitas questões que tinham antes que ter intervenção do sindicato, não precisam aí de ter mais. Então, acabou facilitando, eu não sei falar o certo, se facilitou ou não ali, em específico para o trabalhador, que às vezes algumas questões acho que ficam complicadas do trabalhador responder sozinho, sem ter o sindicato ali por trás. Porque o sindicato acaba sendo uma questão de proteção, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, acaba assim, a comunicação acaba sendo de igual para igual, das duas partes. Então, às vezes, tirar o sindicato de algumas negociações pode ser bom ou às vezes pode até nem ser tanto, né? Banco de horas, né? Uma outra coisa que gera muitas dúvidas, né? Qual o funcionamento e também é uma questão que deve estar no contrato? Com certeza. Então, quanto mais expresso tiver em contrato, né? Lembrando que os contratos eles podem ser também de forma verbal. Então, o contrato verbal ele também tem sim validade. Então, tem que ser a comunicação de forma adequada. Então, o banco de horas, o funcionário passou determinadas horas, vai para um banco de horas que em outro momento pode aí retirar essas horas, o que acaba criando ali um acordo entre as partes. Essas horas, quando forem tiradas, tem que sim ter a anuência do empregador, então tem que ser um momento bom tanto para o empregado, tanto para o empregador, para ficar bom ali para ambas as partes. Então tem que verificar. Então teve ali o acordo entre as partes, pode ser. Caso o funcionário peça demissão ou se ele for demitido, em ambos os casos, todas as horas que estiverem no banco de horas devem ser pagas como horas extras. Então, se trabalhou, vai ter ali o direito a receber. Quando é banco de horas, vai ser a compensação 1 por 1. Caso, né, ali acontece de gerar horas extras, tudo, aí vão ter as devidas complementações. Então, acaba sendo um meio de ter até uma certa flexibilidade para a necessidade, tanto do empregado quanto do empregador, sem muitas vezes aí aumentar a folha do empregador. E quando você coloca 1 por 1 é isso, né? Olha, trabalhei 1 hora a mais no registro de banco de horas, essa hora
será depois negociada e descontada do meu horário normal. Exatamente. Então, trabalhar a pessoa, o tanto ali que a pessoa trabalhou, posteriormente, né, ela pode tirar esse mesmo período ali em folgas. O que muitas vezes é interessante, né? Às vezes, se a pessoa quer um dia, mas lembrando que sempre deve ter anuência, então o empregado pode solicitar, mas o empregador também pode já estipular quais serão ali os dias, tudo que vão ter de folgas, mas tem que ser ali, tem que ter a anuência do empregador para o empregado folgar determinado dia. A Aline colocando, tem data de validade isso, esse saldo de banco de horas? Dentro de um ano ali deve ser tirado esse banco de horas e conforme se for necessário, ele tem que ver algum acordo entre as partes. Perfeito, porque senão vira hora extra. Com certeza. Aí depois, conforme for, se ultrapassar muito o prazo, aí pode ter o direito a virar horas extras pagas, realmente pagas. Roger, com uma questão também interessante, não é? No período da pandemia, muita gente ficou trabalhando no sistema remoto. Algumas empresas adotaram o sistema. E ele pergunta, tem que haver uma mudança no contrato de trabalho a esse respeito, para quem está trabalhando integral ou parcialmente, de maneira remota? Então, não, na verdade tem que ter ali o acordo e verificar as regras. E quem trabalha remoto tem exatamente os mesmos direitos de quem está aí presencial na empresa. Porque quem trabalha remoto, através de sistema, outros meios, consegue também sim fazer controle de jornada, de produção. Então tem direito às horas extras, tem que parar para a refeição e almoço o período ali de 1 hora, conforme estipulado. Então quem trabalha remoto tem exatamente os mesmos direitos de quem trabalha presencial na empresa. Então tem que ficar atento assim se todos os direitos ali estão preservados, inclusive o controle de jornada. Então, tem horário para começar, horário para terminar, horário de intervalo para refeição e descanso. Então, tem todos os mesmos direitos ali de quem trabalha presencial. E o trabalho remoto foi adotado em larga escala aí na pandemia. Muitas empresas verificaram aí a necessidade de volta, né, do trabalho presencial, mas muito delas se verificou as vantagens do trabalho remoto para a própria empresa. Dentre as vantagens está a questão de aluguel de prédio. Tem vários escritórios que eram muito grandes na Avenida Paulista que adotaram o modelo remoto e não voltaram para o presencial. Então, tanto porque acaba economizando em aluguel, em energia, limpeza, segurança. Então, tem várias questões que as empresas acabam economizando muito e adotaram aí o trabalho remoto de forma até mais expansiva e continuaram, né, gostaram desse modelo, se adaptaram a fazer a gestão neste modelo. Exato. Tem várias com o chamado presencial rotativo, né, que você reduziu essa área, então parte da equipe trabalha presencialmente, cada grupo um dia da semana, né? Então também facilita aí essa rotina de manutenção do espaço. Com certeza. E essa é uma tendência agora dessas flexibilizações, né? Cada vez mais termos mais flexibilizações. Muito bom. Para fechar, né, dentro dessa estrutura nova aí que se fala, o Pedro aqui também colocando essa questão, né, tem se falado muito da semana de 4 dias de trabalho. Tem muita gente experimentando isso também com bons resultados. Com certeza. Então, assim, a flexibilização, principalmente para os mais jovens, tem ambientes de trabalho, e em Ribeirão Preto mesmo tem, com lugares mais, vamos dizer assim, alternativos, com mais áreas verdes, com locais, assim, para ter jogos. E conforme a área, principalmente áreas de tecnologia, essas questões, a mente, acho que tem que... precisa ter ali uma mente mais aberta mesmo, né, para conseguir verificar. E essa é uma tendência cada vez maior mesmo, com a utilização de robôs, então seja robôs, hoje nós temos aí robôs para já fazer quase tudo e essa é uma evolução que vai ter cada vez mais. Então cada vez mais vão ter esses horários alternativos, as jornadas diferentes, com certeza essa é uma tendência que veio para ficar. Thaís, gratidão sempre pela participação conosco, agradecemos imensamente e esperamos aí, não é, que essas mudanças que a gente sempre fala aqui, né, sejam resolvidas, né, para que as pessoas tenham um panorama melhor aí a respeito dos seus direitos. Com certeza, tudo deixar sempre organizadinho, né, e que cada vez seja melhor. É sempre um grande prazer estar aqui. Uma boa tarde.